Shalom, meus irmãos, estamos com mais um Sola Gratia Cast, dessa vez um programa especial de debates. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, acompanhe esse debate que vai estar incrível. Aqui do meu lado esquerdo, nós temos o nosso irmão Emerson Barbosa, cooperador da Assembleia de Deus do Belém, professor de inglês na Prefeitura de São Paulo, formado em Letras, Português e Inglês, cursando bacharel em Teologia na SBL, cursando História na Unisumar, cursando Pedagogia pela IMEP. Bem-vindo, irmão Emerson. Muito obrigado, Lucas. Fico muito honrado pelo convite também. Quero saudar aqui também ao Diego. E estamos aqui para poder discutir ideias, né? E falar um pouco sobre a Bíblia e que as pessoas que estiverem aí participando deste debate ou ouvindo esse debate possam ser edificadas também por tudo que aqui foi dito. Amém, glória a Deus. E aqui ao meu lado direito está nosso irmão Diego, que é membro da Igreja Batista Nova Vida do Itaim Paulista, formado em Teologia pelo Instituto Tecnológico Querigma. Nome difícil, hein, irmão? Você tem que falar grego para falar isso aqui. Instituto Teológico Querigma. E cursando Serviço Social pela Unifatesse. Bem-vindo, irmão Diego. Amém. Obrigado, Lucas, Pai do Senhor aí a todos. Emerson também, acabamos de se conhecer, um prazer. Nosso irmão Wesley também, que está ali nos bastidores. São Lucas e Wesley grandes amigos, né? Se conhecemos, já congregamos juntos já e creio que será de muita edificação para todos, né? As ideias aqui que vamos estar aqui discutindo aqui. Amém, glória a Deus. E o tema hoje é possível perder a salvação? Qual a sua opinião? Já deixa aí nos comentários, deixa a sua pergunta, que a gente vai trabalhar com vocês hoje também para esse debate que será incrível. E para começar com as considerações iniciais, eu vou dar 3 minutos para você dar suas considerações iniciais. Nosso irmão Emerson está com a palavra. É possível perder a salvação? Como estamos aqui para poder defender lados opostos, né? E eu estarei no lado de que crer que é possível sim perder a salvação. Isto porque, né, como também o Diego vai dizer isso, que a Bíblia fala que é possível perder a salvação, e nós estamos aqui para poder esclarecer essas ideias, né? Primeiro porque existem muitos textos bíblicos que dá a ideia de condição acerca de perder a salvação, como também algumas advertências dos apóstolos no Novo Testamento, acerca dessa possibilidade de a gente se afastar de Cristo e deixar de ser salvo, como também temos exemplo de pessoas na Bíblia que deixaram de ser salvos, né? E assim perderam a salvação. Então, por causa deste turbilhão de versículos que parecem que para mim está bem claro que é possível sim perder a salvação. Amém, glória a Deus. Irmão Diego, com as considerações iniciais do nosso irmão Emerson, a pergunta vai para você também. É possível perder a salvação? Amém. Eu vou defender, né, que não é possível perder a salvação, né? Até mesmo por diversos textos que nós vamos encontrar nas Escrituras, dizendo que não é possível, né? Que aquele que está salvo e seguro em Cristo, ele tem a sua segurança da sua salvação eterna, né? Nós vamos acreditar aí no decorrer do debate aí poder apresentar alguns textos, né? Mas de início é isso, né? Vou defender que não é possível se perder a salvação. É isso, então nós temos duas pessoas aqui que um pode perder a salvação com base em textos bíblicos e outro que não pode com base em textos bíblicos, né? Vamos ver então quem vai estar certo no final e quem o público vai ouvir. Irmão Emerson, pode começar o debate. Primeiramente, eu quero dar início a esse debate esclarecendo alguns os extremos que eu acredito que o Diego também concorda comigo que a gente pode ser lançado de lado, né? Por exemplo, alguns acreditam que independente do que você faça dentro do cristianismo, dentro do evangelho, você não perde a salvação. Isso aí eu acredito que é uma falácia e também uma heresia das extremas, que acredito que os dois lados defendem que isso é errado. Então, independente do que você faça, ou se você está pecando, você nunca vai perder a salvação. Esse é um extremo. Outro extremo diz, né, que acabam
falaciosamente falando contra esses que creem que perde a salvação, é que a gente pode perder de manhã e recuperar à noite, né? Eu tenho um irmão lá na igreja que quando eu vou cumprimentar ele, ele pergunta, já perdeu a salvação hoje? Eu falei, mas já recuperei. Então são extremos que a gente crê que a gente pode descartar, né? Nós estaremos falando aqui de casos específicos de perda da salvação. E uma das coisas também que eu gostaria também de esclarecer, como também é um podcast didático, né, Lucas? Então é necessário a gente esclarecer sobre essas questões. Nós temos pontos de vista aqui bem parecidos, né? Nós cremos que nós estamos falando aqui de um tema soteriológico, né, que é a doutrina da salvação. E existe dois vertentes opostos, que é o calvinismo e o arminianismo, né? São dois tipos de pensamentos. E o calvinista, ele crê em 5 pontos, né, que do inglês ali vai formar o tulipe, né? Todo mundo acredita nisso, que é a planta tulipa. E para fazer uma brincadeira, a tulipa só sobrevive no frio, viu? Por isso que a maioria dos calvinistas estão frios, mas é uma brincadeira, né? Então, os calvinistas creem, né, na depravação total, creem na expiação limitada, creem também que a eleição é incondicional e que a graça é irresistível, e também creem na perseverança do santo. Esse 5º ponto é que nós vamos estar aqui debatendo, que é a questão da perseverança dos santos. Nós concordamos de que a graça é para todos, que a expiação é para todos, que a eleição é condicional, que existe a depravação total, mas na perseverança do santo é aqui que nós vamos contrapor. Então eu sou um arminiano de 5 pontos, creio nos 5 pontos, que do inglês é o facts, que é fato. É um fato que é incontestável. Então, dentro do arminianismo, existem também a diferença desses pontos de vista, para esclarecer aos ouvintes. Tem arminianos que crê que não é possível perder a salvação, que é o caso do Diego. Tem aqueles que creem que é possível perder a salvação, mas também é possível recuperá-la. E tem aqueles que creem que é possível perder, mas não volta mais, né? Então eu vou esclarecer algum desses pontos de vista e quero já deixar uma pergunta para o nosso irmão Diego, baseando em alguns textos bíblicos, como eu disse nas considerações iniciais, que há algumas frases condicionais. E para dar início, quero convidar os irmãos para também meditar num texto que está lá em João, capítulo 15, né? É uma das frases condicionais que nós temos ali nos evangelhos, que Jesus Cristo, ele utiliza ali a conjunção adversativa condicional. Ou seja, ele vai dizer lá em João, capítulo 15, e versículo de número 6, João 15, versículo 6, assim: se, aqui é conjunção, né? Alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Para mim está claro aqui o texto, que se alguém estiver em Cristo, enquanto ele está em Cristo, ele está salvo. Mas se ele está fora de Cristo, ele deixa de ser salvo, né? Então aqui pelo texto tem essa possibilidade. Então aqui nós temos frases condicionais. Como que explicar isso? Como esclarecer esse texto? Além de outros, né? Como Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé. E está falando para crentes ali, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Se retiverdes a palavra tal como vula preguei, ou seja, Paulo está dando aqui algumas condições para os seus ouvintes acerca de ser salvo ou não. Amém. Diego. Amém. Como o irmão Emerson bem falou aí acerca dos diversos aí linhas, né, vamos se dizer, do arminianismo que tem, né? Eu acredito e defendo que não se pode perder a salvação, né? Nessa questão da perseverança dos santos, até mesmo porque vários textos até que nós encontramos, como o Emerson citou, esse de João 15, 6 e mais alguns outros diversos que nós vamos encontrar nas escrituras, dando a entender, né, até aparecer que ali está dando uma ênfase na questão da salvação, né? Se você permanecer, será salvo, ou se permanecer, não será cortado, e vários outros textos nós vemos, né? Mas primeiro eu acredito que nós devemos entender o quê, né? Sempre quando a Bíblia está citando esses textos aqui, eu entendo, né, que há 2 grupos, pelo menos, né?
Um que são os eleitos mesmo, de fato, né? Como a Bíblia diz, que 1 Pedro, né, capítulo 1, né, que Deus, pela sua presciência, os elegeu, né? Aqueles que Deus já de antemão sabia que iriam aceitar a palavra, que iriam permanecer na fé e queriam ir até o fim, Deus já os elegeu, né? Como Romanos também vai dizer que Deus o predestinou, né? Aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, antes, né, de tudo da criação, Deus os conheceu e por Deus, pela sua presciência que não falha, sabendo que eles iriam permanecer, os predestinou, e aqueles que Deus predestinou para a salvação, ele chamou e justificou, e todo aquele processo que vai dizer, até mesmo Paulo já dizendo de algo que não aconteceu, mas dizendo no presente também que glorificou. Ou seja, aqueles que são salvos de fato, Deus já consegue ver lá na frente que eles vão permanecer, por isso que Paulo usa a expressão que glorificou, porque já consegue enxergar eles como salvos fiéis, que vão permanecer até o fim, né? Esses são os eleitos que vão perseverar, vão até o fim, que têm segurança na salvação, por isso que de modo algum eles irão perder a salvação, né? Porque irão até o fim. E o outro grupo que são apenas de pessoas que, quando nós encontramos nesses textos, né? Vários vão citar assim, coisas semelhantes, que são apenas de pessoas, vamos dizer, crentes, né? Acho que até Armínio, nos textos, ele não deixou bem especificado se acreditava que poderia perder a salvação ou não, né? Não tem uma coisa concreta assim dele dizendo isso, mas ele também usava essa expressão dos eleitos, para dizer daqueles que são salvos, e dos crentes, para dizer daqueles que não são salvos, que para mim são aqueles que até ouviram a palavra, como a parábola que Jesus contou do semeador, Mateus capítulo 13, vai dizer, né, daqueles solos, uns que até a semente chegou a cair, pelo um tempo ali foi produzindo algo, ou seja, eles desfrutaram, ouviram a palavra, fizeram parte da comunidade, da igreja, foram membros, alguns chegaram até se batizar nas águas, tomaram ceia, participaram das bênçãos, tiveram experiências, mas só que não permaneceram até o fim, né? Esses são aqueles que apenas creram, mas só que Deus, pela sua presciência, já sabia que eles não iam permanecer até o fim, né? Então esses eu entendo nesses textos assim citados que a Bíblia se refere a esses, né? Então, por exemplo, esses nunca foram salvos. Nunca foram salvos, ainda que estiveram no meio da congregação, ainda que fizeram parte ainda, confessaram a Jesus, acreditaram, fizeram parte pelo algum momento, mas de fato nunca nasceram de novo, nunca foram regenerados. Emerson. Eu também creio nessa questão dos eleitos, né, Diego? Mas eu não faço diferenciação. Eleitos, salvos e eleitos, para mim, são a mesma coisa. Uma coisa que a gente pode aqui diferenciar em relação a esse termo é que, citando ali Romanos capítulo 8, versículo 29, né, que o Diego citou na sua fala, que é: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro que aqui está dizendo que a predestinação, ela se baseia na presciência divina, né? E uma coisa que nós concordamos aqui é que a presciência, ela não infere pré-determinação, né? Como o calvinista crê, que se Deus determinou é porque a presciência dele infere determinação. Mas isso não significa que se Deus ele preveu, ele determina. Porém, tem um detalhe aqui que nós precisamos pontuar acerca da eleição e dos eleitos, que essa doutrina da eleição é baseada primeiro em Cristo. Por quê? Cristo, ele é o principal eleito, né? Vou me basear aqui também em um livro do Silas Daniel, né? É um cristão das Assembleias de Deus e escreveu A Mecânica da Salvação, e ele fala que a base da doutrina da eleição é Cristo. Ou seja, Cristo, ele é o escolhido, ele é o eleito, né? Como diz lá em Isaías, capítulo 42, das canções de Isaías, né? Ele fala que Cristo, ele é o principal eleito. Logo, nós somos eleitos porque estamos em Cristo. Ele é a videira verdadeira.
Então, enquanto estamos enxertados em Cristo, também somos considerados eleitos. Como eu me baseio nisso? Em Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 4, diz bem assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a predestinação, aqui a gente precisa esclarecer uma coisa, né? A predestinação aqui não é ao céu, que alguns confundem, né? A predestinação não é uma doutrina que vai predestinar ao céu, mas predestinar para ser conforme o Filho, conforme Cristo. Toda vez que essa do predestinação na Bíblia é para ser igual a Cristo. Então, por isso que a predestinação ela faz parte da eleição. Porque enquanto estamos em Cristo, nós estamos nos tornando conforme o Filho. Estamos nos tornando igual a Ele. Então, por que é possível perder a salvação? Porque é possível deixar de estar em Cristo. E se eu deixo de estar em Cristo, eu deixo de ser eleito. Então aqui a eleição ela é condicional estar em Cristo. É isso que eu acredito, né? Então é por isso que eu quero também perguntar ao Diego, aproveitando a minha fala, posso, Lucas? Em Romanos capítulo 8, versículo 29, que o irmão citou acerca da corrente de ouro, que os galvinistas dizem, né? E aos que predestinou, e a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. No mesmo contexto, no versículo 13 de Romanos 8, tem a frase condicional que eu disse no começo. Olha o que diz lá, o versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. No mesmo contexto que ele está falando aqui sobre a corrente de ouro dos eleitos, ele está dando uma condição. Ou seja, se você viver segundo a carne, você vai morrer. E se você morrer, você não vai estar em Cristo. Estou parafraseando aqui. E se você não estiver em Cristo, você não é eleito. E você não é salvo. Como que explicar, então, essas frases condicionais que estão espalhadas aqui no texto sagrado? Bom, então, como disse, eu vejo sempre esses textos, quando dá essa condicional, nunca se referindo à salvação, né? Vários textos nós vamos ver, até mesmo falando de morte, acho que é Coríntios, se eu não me engano, que Paulo fala que entregaria uma pessoa a Satanás para que o corpo fosse morto, mas o espírito fosse salvo, né? Então eu vejo sempre que o salvo, a pessoa salva, ela pode até sofrer a disciplina no corpo, nesse tempo presente, mas nunca nós vamos ver algum texto se referindo que essa pessoa perdeu a salvação ou deixará de ser salvo, né? Até bem citado aqui Romanos capítulo 8, essa corrente aqui, como o irmão disse, ele vai dizer que aqueles que de antemão conheceu, ele predestinou, conforme para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E ele prossegue dizendo, os que predestinou, esses também chamou. E os que chamou também justificou. E os que justificou também glorificou. Então nós vemos um processo. Paulo já olhando lá na frente, algo que não aconteceu ainda, dando a certeza que esses que Deus, pela sua presciência, já de antemão viu que eles iriam permanecer até o fim, que seriam fiéis, então Deus já vê como glorificado. Então eu vejo aqui a disciplina, quando se fala aqui a respeito da morte, dizendo, nós vamos ver em vários textos também, 1 Coríntios, capítulo 3, que fala que as obras de alguns perecerão, mas ali não se trata que perderão a salvação. Então nós vemos vários textos tendo essa correção, que a pessoa sofrerá uma disciplina por errar, por pecar, por falhar ou por qualquer outro motivo, mas nunca se tratando que essa pessoa deixará de ser salva. Emerson, ele colocou uma questão aqui muito interessante agora, que é daquele cidadão da igreja de Corinto que se relacionava ali com
com a Madrastra, né? madrasta, né? Coríntios 5, E né? Paulo fala para entregar ele a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito fosse salvo. Não seria essa uma base para dizer que perder a salvação não é possível? Eu creio que não, porque ali é um ato de disciplina, né? De Paulo. Porque a igreja de Corinto estava convivendo com aquele membro sem ninguém condená-lo. É como se ele estivesse aceitando o pecado dele no meio da comunidade. E Paulo adverte os crentes coríntios, fala assim, vocês não podem aceitar esse tipo de coisa no meio da igreja. Então, no texto, capítulo 5, né? Isso, 1 5:5. Coríntios 5. 5:5, né? Olha o que Paulo diz. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, o que Paulo está esclarecendo aqui? Que quando é entregue a Satanás, ele vai ficar entristecido. E essa tristeza vai levar ele ao arrependimento. E se nós olharmos lá na segunda carta aos Coríntios, parece então que esse episódio está se resolvendo. Porque o conselho de Paulo lá, no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, é para que agora abrace esse crente, para que a tristeza dele, gerada por estar nas mãos de Satanás, não seja uma tristeza para a morte, mas uma tristeza para o arrependimento. Tá? É o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, né? Versículo de número... Acho que é 6 em diante, né? Versículo 6, né? Olha o que diz lá o versículo 5, né? Porque se alguém me contristou... Não, versículo 6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aqui não está falando que ele era eleito a ponto de ele não perder a salvação. Ele estava no perigo aqui de perder a salvação. Tá claro, né? Porém, esse membro se arrependeu do seu pecado. Porque o ato de disciplina levou ele ao arrependimento. E isso que é disciplina. Disciplina não é para envergonhar aquele que pecou. Não é para levar ao vexame aquele que caiu. É para levá-lo ao arrependimento. É isto que é o ato de disciplina. Então, ali no caso desse membro, ele foi restaurado, né? Ele foi restaurado à comunidade, ao corpo de Cristo. E aproveitando, Pode, aproveitando, temos o mesmo caso ali de um exemplo parecido com esse, né? Que está lá, deixa eu achar aqui o texto. 1 Timóteo, na carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 19 e 20, olha o que o texto diz, né? É parecido com, quase o mesmo cenário. Ele aconselha Timóteo a conservar a fé, que é um requisito para ser salvo, né? Porque vós sois salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Efésios 2:8. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Se fizeram naufrágio da fé, é porque perderam a salvação. E aí ele complementa no versículo 20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui temos um exemplo claro de alguém que perdeu a salvação e que foi entregue a Satanás. Em um caso ele foi restaurado, que é o de Coríntios, e nesse caso aqui, parece que não foi restaurado. Eram crentes salvos, mas rejeitaram a boa consciência e a fé, que os levava a ser salvos, mas naufragaram na fé, deixaram de ser salvos. Diego, como lidar com esse texto no qual Paulo claramente está falando que aqueles irmãos naufragaram na fé, ou seja, eles estavam na fé. E como Paulo diz, fé ali é fé em Cristo Jesus. Ou pode um irmão ter fé em Cristo Jesus, naufragar na fé, mas nunca ter sido um cristão salvo verdadeiro?
Sim, eu entendo, como eu disse, vários textos vai dizer, como o primeiro João, capítulo 2, versículo 19, diz de pessoas, né, que saíram, né, eles estavam no nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tiverem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, né? Então eu vejo pessoas assim, de fato, na qual abandonam, né, apostatam, né, que é o sair, né, ou abandonar, como pessoas que nunca foram salvos, né? Como eu disse, volto a dizer, que somente tiveram uma experiência, que desfrutaram de momento ali de alguma benção do evangelho. Jesus vai deixar isso bem claro na parábola do semeador, dizendo que ali, né, vai pelo menos dizer de 3 tipos de pessoas, né? O incrédulo mesmo que não quer dar ouvido à palavra de jeito nenhum, que é aquela semente que caiu à beira do caminho, aquela pessoa que não ouve, que não quer saber do evangelho de Jesus, da graça de Deus de maneira nenhuma. Aqueles dois que é o espinho do solo rochoso, né? Que são pessoas que chegam até ouvir, participam de um tempo, frequentam, mas de fato não nasceram de novo. Ainda seu coração era cheio de espinho, voltado para as riquezas, para a avareza, para diversas coisas. Não houve uma regeneração, um novo nascimento, não houve uma transformação, não chegaram a ser salvos. E aquela quarta terra, na onde caiu e produziu, porque era uma boa terra, e o fruto 30, 60 e 100 por um. Então eu vejo essas pessoas como essas pessoas que somente participaram, tiveram pelo um tempo desfrutando da fé, participando dos cultos, desfrutando das bênçãos que o evangelho propõe, porque não precisa necessariamente ser um salvo ou um cristão. Nós sabemos que para desfrutar de alguma bênção do evangelho, a pessoa pode estar indo no culto, participando da comunidade, receber uma cura, receber algo ali, alguém orar, Mas alguma coisa acontecer em favor dela, não significando que ela foi salva por causa disso. Alguém pode ser curado esses e nunca nunca creram. mais voltar. Esses daí nunca creram, esses daí. Esses nunca foram salvos, até ouviram, passaram a aceitar aquilo momentaneamente, a crer naquilo, acreditar, mas não houve uma fé genuína mesmo, não houve um novo nascimento. Então eles não uma creram salvação. verdadeiramente. Não creram verdadeiramente. Muitas pessoas nós vemos aí que dizem que creem em Jesus. Não, eu creio em Jesus, eu creio e tudo mais, mas faz barbaridades. Não significa porque ela diz que crê que ela é uma pessoa salva, uma pessoa transformada, ou um nascido de novo, né? Porque nós vamos ver vários textos, né? Até, não sei se posso já fazer bastante, ia fazer uma pergunta pro irmão, até vários textos que menciona que nós, aqueles que Jesus chamou, que Deus chamou, que foram salvos, eles vão permanecer até o fim, né? Então nós vemos vários textos, como Filipenses capítulo 1, verso 6, e muitos outros, mas poderia citar, mas eu acredito que vai ficar muito longo. Então, somente citando esse, mas tem muitos outros semelhantes a esse, que vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo. Então aqui Paulo está dando a certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Aquele que creu, que verdadeiramente foi salvo, ele é guardado de qualquer tropeço, é guardado de qualquer coisa. Como o irmão disse no começo, isso não significa que nós vamos viver uma vida de qualquer maneira. Até porque aquele que é salvo de verdade, ele produzirá frutos ali da sua fé que ele diz crer, né? Mas eu penso que a questão não é nem Jesus completar a obra. Eu acho que, assim, tá claro que Jesus completa a obra em todo que crê verdadeiramente. Mas a questão é se essa pessoa não quiser pular do barco. Não é possível ela pular do barco? Eu acredito que não. Também outros textos como 1 João capítulo 3, verso 9, vai dizer que aquele que de fato foi salvo e nascido de Deus, ele não vai pular do barco. Diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois ele permanece nele, o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, aquele que é nascido de Deus, ele não vai pular do barco. Ele pode até falhar, como o filho pródigo vai ilustrar isso.
que pecou, saiu, mas ele voltou e não deixou de ser filho. E o pai o recebeu. Emerson. Ele não deixou de ser salvo. Ele pode até falhar, mas Deus vai propor alguma situação que ele vai voltar e vai se arrepender. Emerson. Muito boas considerações do Diego. Também concordo com boa parte do que ele disse, porque muitos caracterizam o arminianismo como um certo pelagianismo, né? Sim. Ou até um semi-pelagianismo, que são doutrinas totalmente diferentes, né? Então, alguns calvinistas desonestos acabam nos dizendo que nós somos arminianos, mas na verdade estão descrevendo um pelagiano, na qual dizem que nós temos ali a livre ação de produzir a nossa própria salvação. E isso não acontece. Nós cremos que a salvação começa em Cristo e termina em Cristo. Ele é o autor e consumador. Então, como está lá em Filipenses, ele começou e vai aperfeiçoar. A salvação começa em Cristo, né? Começa em Deus, né? Então, esse certo, dar o primeiro passo não é arminianismo, é pelagianismo. Não existe dar o primeiro passo. Então, eu creio nisso também. Porém, o que é preciso dizer aqui é que nós acreditamos uma sinergia. O que é uma sinergia? É uma resposta do homem ao chamado de Deus, né? Então, Deus, quando ele faz o chamado e alguém responde positivamente a esse chamado, pela sua livre vontade, Deus continua operando nele a salvação, né? Então ele vai terminar essa salvação, porque existe o processo de regeneração, justificação, santificação, para depois ter a glorificação. Então nós estamos agora, depois de ser regenerados e justificados, estamos num processo de santificação, e quem opera a santificação em nós é o próprio Cristo. Então, porém, dentro desse caminho, nós podemos sim se desviar, porque é o termo que a Bíblia utiliza, né? Porque, aproveitando essa questão do naufrágio na fé, existem algumas ilustrações que a Bíblia utiliza, né? E uma das ilustrações é a questão do barco à deriva, um navio à deriva. É só nós olharmos lá em Hebreus capítulo 2 e versículo 1, Diego, que o escritor aos Hebreus, ele fala bem assim, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Ou seja, ele está advertindo aqui. Nós devemos nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Esse termo desviar é um termo náutico. É um termo que fala sobre o navio à deriva, que se refere ao navio que pode perder o seu controle, são desviar do foco, desviar da direção. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, desviar aqui está falando de perder a salvação. Ele está falando sobre isso, é perder a salvação. Então, olha o que diz lá o versículo 3, continuando, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ou seja, nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação que nos foi ofertada. Mas aqui está dizendo que se nós como escaparemos, como ele diz aqui, se nós negligenciarmos essa salvação. Se ele está advertindo de que podemos negligenciar a tão grande salvação, significa então que a gente pode deixar de ser salvo. Ele está advertindo aqui uma possibilidade. Ou como alguns calvinistas falam, aqui o escritor aos Hebreus está fazendo uma advertência hipotética de que isso nunca aconteceria com o eleito, porque ele está seguro nas mãos. Não. Tem uma ilustração que alguns utilizam, é como se nós estivéssemos andando em uma estrada, né, que aqui o pessoal fala, e tem várias advertências lá, ó, tem curva direita, curva esquerda, tem buraco no caminho, como se ele está andando lá, passa nessas placas, mas nada acontece, continua na mesma estrada, ou seja, ele não crê naquilo que está dito nas placas, mas o texto está advertindo que isso pode acontecer. Se isso pode acontecer é porque é um fato, é real. Nós podemos cair, né, da graça, como também em outros textos nós vamos
encontrar essa parte, tá bom? Só para complementar, Mateus capítulo 13 fala sobre a palavra do semeador e fala da semente que caiu entre os espinhos ali. Ele fala que ele aceitou aquela semente, a semente cresceu, porque a semente é a palavra de Deus, ela é eficaz para poder crescer, só que os cuidados do mundo sufocam ela. Porém, se nós olharmos em Lucas capítulo 8, que é o texto paralelo a este, e eu creio, como o Diego também deve crer, que o passo para entrar na salvação é a fé. A resposta para o homem ser salvo é a fé. Então, se ele crê, ele é salvo, né? Porque é isso que o Jesus disse, né? Todo aquele que crê será salvo. Então, se eu creio, eu estou salvo. No versículo 13, o texto paralelo sobre a parábola do semeador, olha o que diz. E os que estão sobre pedra, né? Aqui não está falando sobre o que cresceu na pedra, né? Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. O texto está dizendo aqui que esses creem, mas por algum tempo. Mas quando vem a tentação, se desviam. Ou seja, está afirmando que eles acreditaram na palavra. Eles creram, ou seja, foram salvos, mas se desviaram do caminho. Tiago, como entender esses textos agora, para ficar bem claro aqui para o ouvinte, eu acho, se há tantas advertências na Bíblia para o salvo, tomar cuidado com isso, tomar cuidado para que não caia, por que tantas advertências se não é possível perder a salvação? E com base nessa pergunta que o irmão fez também, se para ser salvo você tem que crer, e como ele disse, está escrito no texto bíblico, que aqueles que caiu a semente no terreno ali rochoso, eles creram, porém passou-se o tempo e eles foram, como que diz o texto? Se desviaram. Se desviaram, mas eles creram. Como lidar com esse texto, sendo que você acredita que não é possível perder a salvação? Sim, de fato, como eu disse e repito, vários textos nós vamos ter essa advertência, né? E até aí entra a questão da apostasia, né? Que é o sair, né? O deixar. Mas de fato a pessoa pode participar, pode estar indo e pode deixar de frequentar aquele ambiente. Não significa que ela foi salva, ela não está saindo de Cristo, não está perdendo a salvação. Nós não vamos ver nenhum texto assim dizendo, né? Eu não consigo enxergar, por mais que diz aqui, dando essa advertência, como que escaparemos se negligenciar essa tão grande salvação. E outra que vai dizer também que na hora da provação se desviam, ou seja, na hora da provação eles ali no momento escutam, começam a frequentar, começam a crer naquilo, começam a desfrutar de alguma bênção, começam a produzir até algum fruto, mas quando vem a provação ela logo sai e já deixa de crer naquilo que ela dizia crer. Mas foram salvos. Não, no momento nenhum o texto vai dizer que elas foram salvos, né? Até porque essa questão da salvação, mas de uma maneira creram, bem... vai dizer que eles creram. E para você ser salvo, você tem que crer. Tem que crer. Então eles, mesmo crendo, não foram salvos? Sim, como eu disse, né? A pessoa pode crer, afirmar que aquilo é bom, que é verdade, que Jesus morreu, não significa que ela nasceu de novo. Que ela de fato abriu o seu coração, foi transformada. Até porque de uma maneira simples nós pode ver que a Bíblia vai dizer, até acho que Apocalipse, né? Se Deus pela presciência dele, né? Ele já sabe aqueles que não terão um nome no livro da vida, né? Apocalipse 13:8 e 17:8, né? Que vai dar essa referência. Se Deus já sabe que tinham nomes ali no livro da vida, Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, aqueles nomes daquelas pessoas que aqui ele está dizendo que viu a besta e Apocalipse 13:8 também vai dizer que eles adoraram
e tudo, e o nome não estava escrito no livro da vida, ou seja, Deus de antemão já sabiam as pessoas que não iriam crer, que pelo momento iriam frequentar, mas iam deixar de ir. Então Deus já sabia que aquelas pessoas não eram salvas, como Deus, pela sua presciência, eu acredito que nós concorda nisso, né, nessa eleição, Segunda presciência. segundo a presciência, que Deus já sabe aqueles que de fato vão crer, que vão permanecer, que não vão se desviar, que vão ser fiel, que ainda que pequem, caiam, erram, vão ter aquele arrependimento genuíno, como parábola do filho pródigo ilustra, e tantas outras passagens, vão voltar, vão se arrepender. Então, se de fato Deus já sabe disso, se Deus sabe que você, é uma pessoa que naquele grande dia vai se apresentar diante de dele e vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, se Deus já sabe que nós somos salvos, então é impossível que no meio do caminho nós se perca e nunca mais volte, porque a presciência de Deus não pode errar, não pode falhar. Deus já conhece o antes e o depois, o meio, o fim, tudo. Mas esse detalhe da presciência divina, a gente precisa esclarecer uma coisa, né? Por exemplo, tanto o Romanos 8, versículo 29, fala sobre a corrente de ouro lá, e tanto esse texto de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, tá falando aqui de uma perspectiva divina. A gente precisa esclarecer que a presciência é um termo, como eu poderia dizer, é um termo antropomórfico, né? Ou seja, Deus dando de uma forma humana para poder explicar alguma coisa na perspectiva divina. Porque para Deus não tem presciência e nem tem pós-ciência. Para Deus não existe isso. Deus, ele vive um eterno presente. Para ele vê o presente, o passado e o futuro numa perspectiva só. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 29, todos os verbos estão no passado. Porque nós acreditamos que a glorificação ainda não aconteceu para ninguém. Ainda não ocorreu. Porque só Cristo, ele é o primogênito, ele foi glorificado. Mas ninguém foi glorificado ainda. Mas ali Paulo está falando de uma perspectiva divina. Por isso está no passado ali. Os que não te conheceu, este o chamou, os que chamou, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses também glorificou. Então nós vemos ali uma perspectiva divina. Até mesmo a questão do livro da vida é uma perspectiva do fim da história. É no final dos tempos. Mas na perspectiva aqui do nosso presente, a perspectiva humana, essa possibilidade ainda existe. Não tem como negar. A minha preocupação, eu sei que a intenção do Diego não é essa, mas a minha preocupação é que, se nós crermos que não é possível perder a salvação, resta nós pensarmos em duas possibilidades. Ou eu sou realmente eleito e nunca vou cair das mãos do Senhor, ou, se eu estou pecando desenfreadamente, me resta apenas uma conclusão: não sou eleito. E tudo que eu faço, eu não vou ser salvo. É em vão. É em vão a minha dedicação. E muitos irmãos vivem nesta perturbação de tá pecando, não tá conseguindo vencer o pecado, não tá conseguindo vencer as diversidades. E ele acaba desanimando. E se nós falarmos para ele assim, ó, o eleito, o que é verdadeiramente eleito, nunca vai sair. Nunca vai se desviar. E se ele pensar: mas eu não estou conseguindo, então se eu estou desviando, se eu não estou perseverando, eu não sou, mas eu sou eleito. Resta apenas essa conclusão, e aí muitos irmãos vão acabar naufragando na fé de fato, porque não tem consolação para isto. Mas eu creio que, se eu advertir, falando assim, é possível sim perder a salvação, desde que você persevere e vive uma vida de pecado. Porque como o Diego disse lá em João, aquele que está em Cristo, ele não peca. Não significa que ele não peca nunca mais. Ele não vive no pecado. O pecado agora passa a ser uma possibilidade. Né? Nós podemos pecar. Sim. Porque a diferença entre o crente e o ímpio é que todos são pecadores. Mas um vive no pecado e o outro vive agora tem uma nova criatura, né? Uma nova vida. Mesmo sendo um pecador, ele está vivendo em um processo de santificação. Porém, se ele deixar de perseverar, ele pode cair das mãos do Senhor. E aí, eu vou utilizar um texto que pode ser
uma arma pro Diego. pro Diego. Antes de você usar, eu tenho uma pergunta para os dois. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. A gente já passou um pouco da metade do debate. Vou fazer uma pergunta para os dois. Eu vou começar com o Diego, aproveitar que o Emerson falou um pouco. Eu queria fazer uma pergunta baseado no texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que vai dizer assim: no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou seja, parece-me que esse versículo da segunda carta de Pedro está falando que esses falsos mestres foram resgatados, e no grego a palavra foi comprado pelo sangue de Jesus. Se eles foram comprados e agora são falsos mestres que introduzem introduzem heresias, falsos ensinos, não está claro que eles foram salvos e agora estão perdidos? Ou seja, perderam a salvação? Não, eu não enxergo assim não, né? Eu enxergo como nós cremos que o sangue de Jesus foi derramado, não foi limitado, né? Mas sim derramado para o mundo todo, né? Esse sacrifício dele, essa oferta dele foi para toda a humanidade. Mesmo Deus já ciente de que alguns não iam crer, mas mesmo assim Jesus se ofereceu a si mesmo para todos, né? Então entenda aqui como resgatou, né? Ou seja, como que Jesus morreu por todos. Jesus morreu até pela pessoa que não vai crer. Nós vemos Apocalipse capítulo 9, e ali já é algo escatológico, mas é dependente da vertente que alguém creia quando ali vai se cumprir, mas nós vemos ali a Bíblia dizendo que Deus ali abre ali o poço do abismo, né? E começam a sair ali demônios ali, vai dizer gafanhotos e tal, que nós entendemos que é demônios, né? E começam a ferir os homens. E a Bíblia vai dizer que mesmo assim os homens não se arrependem dos seus pecados, dos seus homicídios, das suas maldades e nem glorificam a Deus. Ou seja, Deus já não sabia que aqueles não iriam se arrepender do mesmo jeito, mas mesmo assim Deus não abre ele para os homens sentir um pouco de como é o inferno na pele aqui na terra, ainda dando uma oportunidade para eles, mas mesmo sabendo que eles não iriam se arrepender. Então eu vejo dessa maneira, né? Que Deus os resgatou, a pessoa não fazia parte ali de uma igreja, de uma comunidade e passou a crer naquilo, como eu disse, ainda que seja por um momento. Começou a desfrutar daquilo, algum momento pode ter dito até algo que é verdade, conforme está a escritura, mas não significa que ele foi um salvo, né? Eu vou deixar o Emerson comentar a sua resposta, depois eu te faço uma pergunta. Eu acho que não tem como não dizer que a pessoa não foi salva ali, né? Nesse texto, porque o resgatou ali tá falando de ser redimido, né? Ser salvo. E o Lucas não complementou, mas no mesmo contexto, lá nos versículos 21, que diz assim, versículo 20, na verdade, né? Versículo 20, 21 e 22 desse mesmo texto lá de 2 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, porquanto se depois, tá falando dos falsos mestres, né? Uhum. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, aqui, para mim, não tem como dizer que eles foram salvos, né? Porque escaparam das corrupções do mundo. Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, eles tinham um primeiro estado, foram salvos, foram redimidos, foram purificados, agora tem um segundo estado. O que é o segundo estado? Eles perderam a salvação e voltaram novamente para as corrupções do mundo. É o que o texto aqui está claro para mim. Versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes
o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Para mim está claro aqui, esses falsos mestres foram resgatados, como diz lá o versículo 1, foram livrados da corrupção do mundo, possuíram o conhecimento da justiça, mas desviaram-se do santo mandamento e novamente voltou para a vida que eles tinham e tiveram um segundo estado. Se não tivesse segundo estado, seria um só estado só. Estado de perdido, nunca salvo. Mas tem o primeiro estado, que é de ser resgatado, agora tem um segundo estado, ou seja, foram salvos, mas perderam. Mas a gente precisa esclarecer para o que está ouvindo, que eu não estou defendendo aqui que perder a salvação é algo fácil de acontecer. Não, são casos específicos aqui que eu estou dizendo, mas é uma possibilidade, infelizmente é uma possibilidade. Mas são casos específicos, porque eu creio também na preservação de Deus. Deus preserva os seus, porque a salvação ela é segurada, a segurança em Cristo, né? Como diz o quinto ponto do arminianismo. Nós estamos seguros em Cristo. Independente se nós tropeçarmos, cairmos, pecarmos, Ele vai nos perdoar, porque Ele é nosso advogado, Ele é nosso paracletos, Ele está conosco. Mas se nós perseverarmos no pecado, nós vamos deixar de ser salvos. É o que está aqui dizendo o texto, né? Eu não sei se eu posso complementar mais alguma coisa. Deixa ele só ter uma tréplica sobre essa sua resposta. Sim, então... Porque... Pode continuar. Eu não consigo enxergar nesses textos dizendo que a pessoa deixou de ser salva, né? Nenhum texto nós vamos dizer... Mas com o termo, mas, por exemplo, com o termo ali, resgatou, que é ser comprado. Sim. Se a pessoa foi comprada ali pelo sangue, é realmente redimida. O termo redimida por Cristo... Ela não foi salva? Sim, nós vemos pessoas que participam. A Bíblia diz, Mateus 7, que naquele dia virão pessoas que profetizavam, que estavam fazendo tanta coisa. Jesus ia dizer, eu nunca vos conheci. Mas essas pessoas não foram redimidas. E esse nunca vos conheci é porque, ou seja, eles nunca foram salvos, nunca tiveram parte com Jesus, ainda que estavam lá, desfrutando de tudo isso. E Jesus trata também de falsos mestres, né? Em Mateus 7, como aqui também. Em Pedro também vai dizer de falsos mestres, né? E o versículo que conclui dizendo, que é o 22, aí ele dá origem de quem era a pessoa. Por mais que ele diz aqui um adágio, um provérbio, dependendo da versão, mas vai dizer, o cão voltou ao seu vômito, ou seja, nunca deixou de ser um cão. E a porca voltou ao lamaçal. Ou seja, a pessoa voltou a ser aquilo que ela era, entendeu? Ela saiu por um tempo, mudou suas práticas, parou de fazer algumas coisas erradas, mas de fato nunca foi transformada ou salva, regenerada. Nunca teve um novo nascimento. Mas como ele comentou, se a pessoa teve o segundo estado, o segundo estado dela não é de transformação? Não, ela não vai dizer um segundo estado de salvação, né? Vai dizer que esse estado que ela teve, ela estava num estado antes, sem querer saber de nada, vivendo no mundo, na farra, ou que seja o pecado que ela estava. Pelo um momento ouviu aquela palavra, passou ali a frequentar, mais uma vez entra Mateus 13, ilustra isso muito bem. Mas não deu frutos, não permaneceu, por quê? Porque, de fato, não foi uma pessoa que creu genuinamente, não era um salvo, e não creu, por isso não foi até o fim, né? Porque eu posso fazer uma a pergunta? Bíblia vai dizer, aqueles 1 João 2,19, que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, né? Isso não dá uma que, como o irmão disse, muitas pessoas falam, pô, eu tô pecando, e não consigo me levantar, então eu sou um perdido. A salvação é um processo, né? Nós sabemos que até aquelas pessoas que são salvas é um processo. A pessoa passa a frequentar, ouvir, vai se libertando de uma coisa, outra, mas eu acredito que todos aqueles que Deus sabe que são salvos, que são pessoas que vão permanecer até o fim, Deus vai criar meios para que essas pessoas se acheguem, creiam no Evangelho e... Mas aí, no caso, eu vou fazer uma pergunta para o irmão Diego, a questão do Efésios capítulo 2, versículo 8 ali. O que seria o dom de Deus para o irmão, né? Porque Paulo está escrevendo ali aos crentes aos Efésios e fala... a salvação é pela graça. Sim. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que seria o dom de Deus ali no texto?
Eu vejo o dom de Deus ali como pode ser o presente de Deus ali, o dom de Deus, né? Que o dom também significa isso, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, ou seja, a salvação vem de Deus, não vem de mim. Salvação não vem de mim, vem de Deus. Se Deus chamou, salvou, salvação vem dele. Aquele que começou a boa obra é fiel para, Então, para cumpri-la até o fim. E ele ele continua dizendo que não é por obras para que ninguém se glorie, pois fomos feituras deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, o qual Deus de antemão vai preparar, sim, vai preparar mais uma vez aqui, ele vai dizer que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. então o dom aqui é a salvação de Deus, é todo o processo de salvação. Né? Porque aqui temos uma concordância, pelo menos, né? Porque o dom de Deus aqui é todo o processo de salvação. Alguns podem dizer que é a fé, mas isso a gente não pode bater o martelo por causa do pronome demonstrativo isto aqui, que é neutro, né? Então, eu também creio aqui que o presente de Deus, como diz também lá em Romanos, nós experimentamos o dom de Deus, que é ser salvo. E aí eu vou utilizar um texto que me faz aqui ficar bem mais claro, que é o texto de Hebreus, capítulo 6. Que fala de possibilidades que podem realmente acontecer. No versículo 4, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Para mim, o dom celestial aqui é a salvação. Esse irmão Diego já concordou que é a salvação. E se o irmão Diego concorda que então foram salvos. Eles provaram o dom celestial. Se provaram, eles foram salvos aqui. Eles tornaram participantes, se o irmão Diego não se tiver por satisfeito o dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo. Um dos requisitos de ser salvo é nós recebemos o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, logo eu sou salvo. Porque o ímpio não pode ter e nem participar do Espírito Santo. Eles provaram a boa palavra de Deus, versículo 5. E os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, o arrependimento é o requisito para ser salvo. Porque a salvação é por meio do arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Eles não podem mais. Aqui está falando de um caso de apostasia mesmo. Né? E nesse caso o apóstolo João fala que nem ore por estes. Né? Nem ore por esses, porque isso daqui é impossível. Porque eles já experimentaram, já foram salvos, já foram resgatados. Eles experimentaram do Espírito Santo. Mas aqui o texto para mim está bem claro. Eles não podem ser renovados para o arrependimento, porque senão eles crucificariam novamente o Filho de Deus e o exporia ele ao vitupério. Então o texto aqui está bem claro, o irmão Diego, acerca de eles serem salvos e eles terem perdido ou eles terem recaído a salvação, né? Como explicar agora esse texto? Porque parece que o irmão Diego estava buscando um texto que esclarecesse acerca de ser salvo. O dom celestial, segundo Efésios 2:9, é a salvação. Diego. Sim, então, é um texto realmente difícil, né? Esse Hebreus 6, até pela linguagem que se usa. Mas eu vejo aqui, pelo menos uma interpretação, aqui também, que ele não está dizendo que essa pessoa foi salva também, né? Até mesmo porque se ela tivesse sido salva e tivesse, no caso, caído ou se desviado, ela não teria mais chance, né? Como o texto vai dizer que é impossível, né? O texto vai dizer que era impossível que ela retornasse, né? Esses que caíram é impossível outra vez renová-lo. Ou seja, se realmente a salvação se perdesse, só perdia uma vez e não tinha mais chance, né? Sim. Não tinha mais chance de chamar aquela pessoa de volta ou de pedir para a pessoa Mas aqui é um caso específico de se apostasia. reconciliar ou algo assim, né? Seria uma vez a pessoa caiu e não tem mais chance de Você volta, cometeu né? apostasia, no caso. Sim, e agora o texto ele vai dizer o quê? Que a pessoa, mais uma vez, eu entendo aqui a interpretação, que a pessoa pode desfrutar de todos os benefícios, né? Não diz que ela tem o Espírito Santo ou que recebeu, né, o Espírito Santo. Ela pode ter tido experiências, ser participantes do Espírito Santo, ter tido experiências ali na igreja, na comunidade, desfrutar de tudo isso, mas sem ser uma pessoa salva. Sem ser uma pessoa realmente que
teve uma fé genuína em Jesus, que creu em Cristo, que foi nascido de novo, né? Mas e sobre Eu o dom? vejo como dom, que vai dizer que provaram do dom, foram iluminados, né? Ou seja, foram na igreja, foram iluminados, despertaram aquele interesse, né? Provaram do dom celestial, ou seja, eu vejo aqui não como salvo, né? Mas que eles provaram ali, ou seja, tiveram a chance, ouviram o evangelho, ouviram ali sobre a palavra da salvação, ouviram tudo aquilo, o texto vai dizer, se tornaram participantes do Espírito Santo, mas mesmo assim eles provaram a boa palavra, tudo, mas caíram. Ou seja, não permaneceram, porque de fato, né? Mas aqui Se provar o dom eles celestial é fossem ser dos salvo nossos, aqui. se eles fossem dos nossos, né? O texto de João vai dizer, se eles fossem dos nossos, eles permaneceriam até o fim, né? Ou seja, eles saíram dos nossos, porque eles não eram dos nossos, né? Saiu do nosso meio porque não era dos nossos, né? Eu entendo assim o texto. Emerson. Então, para mim, no texto está bem claro. Se eles provaram o dom celestial, aqui que ele significa que eles foram salvos. Eles foram resgatados de fato, né, da perdição eterna. Mas aqui eles recaíram. E aqui a gente precisa dizer, não é que o porquê é impossível que isso vai acontecer com todos que perderem a salvação. Esse caso específico aqui, ele faz conexão com a blasfêmia do Espírito Santo. Porque o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É eu rejeitar o agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu rejeito, porque no texto fala bem assim, se eu blasfemar contra Deus e o Filho, haverá salvação. Mas contra o Espírito Santo, não. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu rejeito ele, não tem como eu ser salvo. E aqui, no caso, eu tenho a mente cauterizada a ponto de eu rejeitar tudo aquilo que eu vivi. A blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É por isso que em 1 João, vamos ler esse texto para poder esclarecer mais. Olha o que diz lá 1 João. Esse aqui, em 1 João, é o pecado para a morte. Né? Que João ele vai utilizar um outro nome. Né? Em Hebreus é a apostasia, em Lucas é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e aqui é o pecado para a morte. Hebreus, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida. Ou seja, é perdoado. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por isso, e por esse não digo que ore. Ou seja, esse é impossível de ser salvo, então não devemos nem orar por estes. E aí ele fala o irmão, né? E para ser irmão tem que estar em Cristo. Justamente. Ou seja, foram participantes da comunhão entre os irmãos, da coinonia, do corpo de Cristo. Mas aqui eles experimentaram o dom celestial, foram iluminados, participaram do Espírito Santo. E aqui está falando do caso de apostasia. Né? O autor desse livro, Silas Daniel, ele difere, né? A apostasia comum, que é a saída, né? E que alguns acabam saindo por ignorância, e a apostasia do coração endurecido, que é nesse caso, eles experimentaram de fato, mas não tem como voltar novamente. Mas aqui eles experimentaram, foram salvos, foram resgatados. É isso aí. Meus irmãos, infelizmente o nosso tempo é curto, já estamos aí caminhando para o final. Eu vou dar alguns minutos aí para vocês darem as suas considerações finais sobre o tema, né? Se você quiser comentar também sobre esse texto, já aproveita. Você tem aí alguns minutos para suas considerações finais, Diego. Amém, amém. Então, eu acredito que, dependente de nós crermos que estamos seguros e salvos em Jesus, e como Jesus mesmo disse em João, capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, aquele que é salvo, que de fato está em Cristo, não há nada o que vai o tirar ou fazer sair da presença de Deus ou perder a salvação. E vários outros textos nós vamos ver, somente citar alguns versículos, não acredito que não vai dar para mencioná-los, mas como Filipenses 1:6 que foi dito, 2 Timóteo 1:12, Hebreus 10:14, 1 Pedro capítulo 1, de 1-5, Judas 24:25 e João 5:24, todos esses vão nos dar a certeza que quem está em Cristo permanecerá até o fim, Então, independente aí de
crermos diferente, se perde ou não se perde, o importante é nós crermos naquilo que Cristo fez em nosso favor, né? Que Jesus morreu por toda a humanidade. Se nós estamos em Cristo, temos que permanecer até o fim, e não é porque temos certeza da nossa salvação que vamos viver na prática do pecado. Se nós recebemos esse dom gratuito de Jesus, nós temos que viver como ele viveu, né? Nós somos cristãos, ou seja, pequeno Cristo, né? Um pequeno cristão. Temos que viver como Jesus disse, ser sal da terra, luz do mundo, e os homens ver as nossas boas obras, para que, através das nossas boas obras, os homens também glorifiquem ao nosso Pai. Glória a Deus. Diego, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui conosco. Deixa suas redes sociais para quem quiser te procurar aí, te achar. Instagram, YouTube, Facebook, deixa suas redes sociais para quem quiser te procurar e tirar dúvidas com você sobre esse tema. Amém, glória a Deus. Tem o Instagram ali, que é o @diego.tigério, que é o meu Instagram pessoal, e o Instagram ali da nossa comunidade, que é @ibanove.itaim. Amém? Amém. Deus Glória abençoe. a Deus. Irmão Emerson, suas considerações finais. Você tem alguns minutos aí para... Quero agradecer ao convite, Lucas, pela confiança de nos dar essa chance aqui de debater um tema tão importante, tão relevante, né? Que desde do quinto século com Agostinho surgiu esse tema. Também agradecer ao Diego pela paciência. Creio que vai se formular uma amizade para longas datas, né? Sim. É um prazer conhecê-lo. E eu creio que aqui alguns textos foram esclarecidos e o público vai decidir, né? Se vai crer ou não, se perde ou não a salvação. Mas eu creio na segurança em Cristo. Creio que o Senhor, aquele que começou a boa obra, também é fiel para poder terminar. Por isso que nós temos a certeza da salvação, porque é Cristo que nos segura. Nós não podemos ser arrebatados da mão de Cristo, mas infelizmente, né, ou felizmente, né, Deus pela sua vontade nos concedeu a livre vontade, porque nós não somos robôs, e Ele deu essa possibilidade, deixou essa possibilidade de nós cairmos da graça se perseverarmos no pecado. Por isso que estamos em uma luta constante entre a carne e o espírito contra a carne. Se alimentarmos a carne, a carne vai vencer. Se alimentarmos o espírito vence. E se a carne continuar vencendo as batalhas, ela vai vencer a guerra, porque a guerra é formada por batalhas. E infelizmente, se a carne vencer, resta apenas, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 26 e 27, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, eu digo aos ouvintes, persevere em Cristo, persevere no Senhor, porque quando estamos em Cristo, somos salvos, somos eleitos e também somos predestinados a ser conforme o Filho. E para o fim, nós temos a vida eterna. Muito obrigado, meus irmãos. Amém. Quem quiser te encontrar, suas redes sociais, quiser tirar alguma dúvida com você sobre esse tema ou outros temas mais. Me encontra no Instagram, emerson.s.barbosa. Emerson.s.barbosa. Não posto muita coisa, mas pode me chamar no direct que eu respondo, né? Não tenho 10 milhões de seguidores para poder ignorar os irmãos. Mas se procurar, a gente vai discutir. É sempre bom falar de Bíblia, né? Amém. E aos que estiver interessado, pode nos chamar. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Amém, glória a Deus. E como a gente termina aqui, eu quero que primeiro começar com o Diego. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, qual a importância do debate, para aqueles que estão afastados, né? Que precisam aí voltar ou conhecer a Cristo. Deixa uma mensagem para as pessoas. Amém. O que eu deixo é que, independente da vertente que cresce, se perde a salvação ou não, que devemos permanecer firmes em Cristo, e aqueles que se afastaram, pecaram, estão afastados, acham que não é possível ser restaurados, que ore a Deus, se arrependa e faça como foi mencionado aqui, o filho pródigo, né? Não é porque você caiu, pecou, errou, que você deixou de ser filho, né? Se levante, faça como ele, né? Caindo em si, né? Foi até o pai
e pediu perdão ao pai, o pai recebeu em festa. Glória a Deus. Irmão Emerson, deixa uma mensagem para o pessoal, a importância do debate, para aqueles que estão afastados, têm que voltar para o Senhor, para aqueles que não conheceram a Cristo ainda. Deixa uma mensagem para as pessoas. Esse debate ele tem a sua relevância pelo fato de que alguns pensam que se continuarem pecando vão estar dentro dos grupos dos eleitos, né? Mas a Bíblia está recheada de advertências para nós permanecermos na fé, permanecermos em Cristo. E se tiver alguém distante dos caminhos do Senhor, esta é a oportunidade, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar, né? Enquanto Ele está perto. Então, se estiver distante, volte, porque Cristo ele está pronto para te restaurar entre o corpo de Cristo. Como aquele irmão de 1 Coríntios capítulo 5 que foi restaurado, também o irmão pode ser restaurado. E se por algum motivo se desviou da rota igual um navio, mas Deus vai te colocar, o Senhor vai te colocar de novo na rota. Então, retorne para os caminhos do Senhor. E aos que estão, né, dentro da comunidade cristã, persevere em Cristo. Né? Porque como diz Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que persevera até o fim será salvo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, por mais esse debate. Obrigado aos ouvintes que acompanharam com paciência até aqui. E mais uma vez, não foram as minhas palavras ou as palavras deles, mas sim a palavra de Deus, como na Reforma Protestante. Sola Escritura, sola fide, soli Deo glória, sola gratia.